Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Prazer estar aqui essa tarde, tomando como ponto de partida o Congresso de Lausanne, e como isso aconteceu há 36 anos, a maioria da bancada já se encontra na glória. Então eu sou uma espécie em extinção, e eu creio que uma das razões do convite para a minha presença é o fato de estar vivo. Inclusive, fazia parte da delegação, na época, o então pastor dessa igreja, o reverendo Amantino Bassão. Alguém disse que um povo sem passado é um povo sem futuro. Um povo sem história é um povo sem identidade. E que a grande diferença entre a estabilidade e a permanência de Israel ao longo de tantos séculos e a instabilidade da igreja se deve a duas palavras gregas. O povo de Israel se move pela anamnese, pela constante e permanente recordação dos feitos de Deus na história. Um momento litúrgico muito importante é na Páscoa, quando o filho menor pergunta ao seu pai: meu pai, por que essas coisas aconteceram? Então, o que mantém Israel vivo é a constante recordação dos feitos de Deus. É uma religião da anamnese. E a tragédia da igreja é que é uma religião da amnésia. Ela se caracteriza pela compulsiva atitude de rechaço, esquecimento, desconhecimento e desvalorização do que Deus fez através da história. C.S. Lewis dizia que se o etnocentrismo é uma marca de todas as gerações, isso a antropologia nos ensina que tendemos a ver a história a partir do nosso tempo, tendemos a ver o mundo a partir do nosso lugar. E ele dizia: algumas gerações isso é mais trágico do que outras, porque são gerações cuja atitude de uma iconoclastia cronológica levaria a tentar inventar a roda e a pólvora outra vez. Eu considero um privilégio ter participado do Congresso Lausanne I e do Lausanne II e estar me preparando para participar do Congresso Lausanne III. Eu me lembro que logo após o Congresso, a revista semanal Time considerou o Congresso Internacional para a Evangelização Mundial de 1974, em Lausanne, na Suíça, o chamado Lausanne I, a revista denominou de o Vaticano II dos evangélicos, comparando com o adjornamento, o sopro do Espírito que foi o Vaticano II para a Igreja de Roma, e a Lausanne teve a sua contrapartida para o mundo protestante. Sem dúvida, talvez o grande e maior concílio da história do protestantismo, sem que tivesse pretensão conciliar. Mas sem dúvida foi o mais amplo em representatividade de países e de denominações, e foi o mais importante encontro mundial protestante do século XX, mais importante mesmo do que aquele que estamos comemorando o centenário esse ano, que foi a Conferência de Edimburgo, que deslanchou o movimento ecumênico. E o seu documento final, o Pacto de Lausanne, tem sido considerado, ao lado do Credo Niceno e da Confissão de Westminster, como um dos 3 mais importantes documentos confessionais da história do cristianismo. Obviamente que há uma harmonia doutrinária confessional entre os credos da Igreja Indivisa, os pontos convergentes das confissões de fé reformadas
e o núcleo confessional do Pacto de Lausanne. O Congresso de Lausanne não surgiu do nada, ele surgiu de um contexto histórico, de um desdobramento. Ele surgiu de antecedentes. A herança evangélica, missionária e de compromisso social que nos foi legada pelo avivamento wesleyano, alguns assistiram recentemente o filme Maravilhosa Graça e a Vida de Wilberforce, essa herança, de certa forma, é afetada pelas controvérsias que marcaram de forma dilacerante os Estados Unidos da América no final do século XIX e início do século XX. Uma série de fla-flus teológicos: liberalismo versus fundamentalismo, evangelho individual versus evangelho social, criacionismo versus evolucionismo, e o que era um todo se fragmentou. Aquele espaço religioso norte-americano foi marcado pela polarização e pela dicotomia, e um retraimento dos evangélicos do compromisso da militância social, que foi denominada por um sociólogo de a grande reversão, o grande dar para trás, com o evangelicalismo se retraindo das dimensões sociais, culturais, políticas da missão, em razão da extrema polarização contrária desses movimentos. E somando-se a isso, para essa ausência evangélica, a presença do dispensacionalismo e da escatologia pré-milenista e pré-tribulacionista. Tradicionalmente, a escatologia pós-milenista é historicamente engajada e otimista. A escatologia amilenista tende a ser participante realista, e a escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista tende a ser não participante e pessimista. O movimento ecumênico, cujo congresso de Edimburgo estamos a comemorar o centenário esse ano, tinha desaguado na formação do Conselho Mundial de Igrejas, que foi rapidamente hegemonizado pelas correntes teológicas mais liberais do protestantismo euro-ocidental. E tanto o velho evangelicalismo inglês de 1850, que traça suas raízes em Wycliffe, quanto o chamado neoevangelicalismo estadunidense da pós-Segunda Guerra, se mostravam insatisfeitos e desconfortáveis, seja com a estridência, a esterilidade e o sectarismo do fundamentalismo posterior, representada pelo Conselho Internacional de Igrejas Cristãs, como, por outro lado, pela falta de ênfase evangelística, o universalismo e uma pauta excessivamente social, representada pelo Conselho Mundial de Igrejas, sendo que, àquela altura, a fraternidade evangélica mundial era débil e de escassa representatividade. E aqui eu gostaria de insistir num ponto histórico, porque tanto o trabalho, uma vez feito no ultimato pelo Ricardo Gondim, como pelo Alderi recentemente, enfatizam o evangelicalismo por sua perspectiva norte-americana, que é bastante polarizada e tem uma história muito própria, como se ele tivesse surgido ali, quando na verdade o evangelicalismo estava organizado na Inglaterra meio século antes, representando um pensamento que tinha muitas décadas antes e que naquele contexto do Reino Unido não passou pelas polarizações que passaram pelos Estados Unidos. Então, para sermos fiéis à história, temos que buscar a raiz do evangelicalismo na Inglaterra e não nos Estados Unidos. E o evangelicalismo não é a face moderada do fundamentalismo, mas sim o fundamentalismo é a face extremada do evangelicalismo. Isso é uma correção histórica que deve se fazer. E depois a clássica distinção entre o fundamentalismo nas suas origens, como sendo um momento evangélico de afirmação das doutrinas credais, necessárias no contexto que elas estavam sendo negadas, como o nascimento virginal ou a ressurreição,
e o desdobramento posterior do fundamentalismo em uma ideologia extremamente sectária e até racista, e hoje o termo foi extrapolado de uma origem protestante para se afirmar o fundamentalismo islâmico, que já é uma coisa extremamente estranha. E nesse sentido, uma vez Samuel Escobar, que foi um dos fundadores da FTL, dizia: no sentido histórico somos todos fundamentalistas, porque afirmamos os fundamentos credais da fé. E John Stott, para evitar mal entendido, escreveu o livro chamado Os Essenciais, para contrastar com os fundamentais, já que a gente tem esse fenômeno histórico que as palavras perdem a sua origem e se distorcem para sempre. Antes do Congresso de Lausanne, você tem um antecedente, que é o Congresso de Berlim, ou seja, o mal-estar do mundo evangelical pela polarização entre o que era o Conselho Internacional de Igrejas Cristãs e o Conselho Mundial de Igreja, Evangelho Social, Evangelho Individual, levou à iniciativa do copatrocínio da revista Christianity Today e da Associação Evangelística Billy Graham, na convocação do Congresso de Berlim, 1966, o Congresso Internacional de Evangelismo, com cerca de 1.100 participantes. A revista Christian Today tinha tido como um dos seus primeiros líderes o Dr. Carl Henry, que foi autor de uma obra clássica sobre a consciência desconfortável do evangelicalismo norte-americano. Então, o Congresso de Berlim, onde participou desta denominação o reverendo Adésio Schecker, que veio a ser presidente do Supremo Concílio, procurou reafirmar a prioridade da tarefa evangelística da igreja, e que ela deveria se fazer num contexto de unidade cristã, e deveria se fazer mantido as bases dos postulados teológicos da Reforma, ou seja, exatamente o que não estava se fazendo. A estridência fundamentalista não estava pregando o Evangelho, e a ênfase social do Conselho Mundial de Igreja estava promovendo mais a desunião do que a união, e as bases do postulado da Reforma tinham ido para o espaço. De Berlim sai a proposta da realização de congressos continentais como um desdobramento regional daquele congresso. No caso, vem se dar em Bogotá, na Colômbia, em 1969, o primeiro Congresso Latino-Americano de Evangelização, o CLAD-1, de cujos corredores, com uma geração de jovens pensadores, surge a ideia da criação de um movimento promotor de uma reflexão teológica que tomasse em consideração a realidade continental da América Latina, a sua cultura, uma abertura à contribuição das ciências humanas, enquanto mantidas firmemente a ortodoxia credal e a confessionalidade reformada, a ênfase na conversão, na santidade e no mandato missionário, que são próprios da característica do que nós chamamos de evangelicalismo.